Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniela e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito da questão do tempo. Quem fez esse convite para mim foi a professora Edna e os seus colegas, a quem, claro, eu quero agradecer, especialmente pela oportunidade de poder parar um pouquinho e pensar a respeito dessa questão que é tão crucial, tão importante, tão significativa para as nossas vidas. Quando eu parei para pensar um pouquinho a respeito dessa questão do tempo, né, muitas coisas foram sendo rememoradas, foram sendo retomadas a partir das minhas experiências. É impossível pensar no tempo e não se pensar na própria vida, na existência, no que nós estamos fazendo com ele, enfim. Bom, depois de ter pensado por um longo tempo, eu cheguei à conclusão de que essa fala que eu vou, nesse momento, estou aqui construindo espontaneamente com vocês, não é? É uma fala que não traz respostas, que não apresenta receitas ou dicas sobre como aproveitar melhor o seu tempo, que não se propõe a ser uma fala orientativa e sim provocativa. Uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer com o nosso tempo é utilizá-lo para estranhar as coisas, para pensar a respeito de nós mesmos, da nossa vida, do que nós estamos fazendo, daquilo que nos cerca, para desnaturalizar algumas coisas que estão colocadas como certas, verdadeiras, né, inquestionáveis. Muito bem. Aí veio um segundo desafio. Que nome teria essa fala que eu faria com vocês? Né? E o nome que eu proponho é tempo, 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 tempo. Temos todo o tempo do mundo? Claro que eu criei esse título a partir de junção de duas músicas lá dos anos 80, né? Mas eu entendo que ela é também no seu título, também na sua proposição, né? Instigadora, ela também é uma proposta de título que remete ao pensar e ao tentar compreender um pouquinho só, desse elemento que é tão central, tão definitivo, tão determinante no conjunto das ações do nosso cotidiano, daquilo que nós somos, que nós fazemos, enfim. Por que é que nós precisamos pensar sobre o tempo? Nós, bom, eu já não, né? Eu já sou uma senhora, já tenho meus quase 50 anos, já vivi um pouquinho, já acumulei um pouquinho mais de tempo, ou de juventude, como alguns preferem dizer, né? Mas vocês que são tão jovens, que estão iniciando a vida, que estão diante de inúmeras decisões que precisam ser tomadas em relação ao futuro de vocês, que vêm se deparando com desafios enormes diante da necessidade de construir ou definir alguns caminhos, por que parar para pensar no tempo? Bom, o tempo é importante de ser pensado, de ser questionado, de ser desnaturalizado, porque é no tempo que nós somos, é no tempo que nós existimos, é no tempo que nós pensamos, é nele que nós desejamos, é nele que nós criamos, é no tempo que nós rimos, que nós choramos, que nós sonhamos, que criamos os nossos projetos, que idealizamos, que realizamos, conquistamos. É no tempo que a gente chora, é no tempo que a gente ri, é no tempo que a gente ganha, é no tempo que a gente perde, é no tempo que a gente vive. Então é muito importante pensar a respeito do tempo. Uma das coisas importantes e que eu acho que todo esse contexto da pandemia e mesmo os acontecimentos dos últimos dias vem mostrando para nós, é de que nós não temos o controle sobre o tempo. Não. Se engana quem pensa que tem o controle sobre o tempo. Mesmo aqueles que planejam, aqueles que são extremamente organizados, aqueles que têm tudo na ponta do lápis, que sabem exatamente para onde vão, mesmo estes, e eu não estou incluída entre eles, não têm o controle sobre o tempo. Agora, o tempo sim, o tempo tem controle sobre nós. Não sei se vocês já ouviram falar, eu gosto muito de história, gosto muito de mitologia, e quando a gente fala de tempo, né, se a gente for pesquisar, for retomar os mitos gregos, a gente vai ouvir falar de
dois representantes ou dois deuses do tempo. O deus Cronos, né? E o deus Kairos. É bem importante a gente entender um pouquinho isso, porque eu acho que quando a gente pensa a partir de algumas histórias, de alguns mitos, a gente vai reconhecendo como é que a humanidade foi construindo, foi elaborando suas hipóteses e as suas formas de se relacionar com os desafios que a vida impõe. E um desses desafios é se relacionar com o tempo. Bom, o deus Cronos, talvez vocês já tenham ouvido falar dessa história, né? Mas o deus Cronos é o deus senhor do tempo. Tá? O deus Cronos ele é representado por um velho, normalmente com uma ampulheta, né? Numa representação um pouco mais moderna com um relógio, tá? Mas ele é um deus carrancudo, sisudo, barbudo, né? E velho. O Cronos era filho de Gaia e de Urano, que eram os dois grandes deuses, né? Gaia, a deusa da terra, e Urano, o deus do céu. No desafio, né, ou na ação de desafiar o seu pai, Cronos castrou o próprio pai e acabou se tornando o Senhor dos Céus, o grande Deus, né, dos céus. Mas havia sobre ele uma profecia. Vocês sabem que os gregos adoram um oráculo, uma profecia, né? Então havia sobre Cronos uma profecia. A profecia de que ele seria morto por um dos seus filhos. Evidentemente que Cronos não queria ser morto, né? E aí Cronos então criou uma estratégia para evitar que essa profecia se manifestasse, se desenrolasse, acontecesse. O que ele fazia? Cronos comia. Cronos ele devorava cada um dos seus filhos recém-nascidos. Né? E assim ele evitava que um dos seus filhos pudesse um dia retirá-lo do poder, né? Tomar o seu lugar como grande Deus do céu. Acontece que nem tudo ficou assim. Um dia, a mulher de Cronos, grávida de Zeus, deu à luz a Zeus, e ao invés de entregar Zeus a Cronos, entregou um emaranhado de pano, tá? Uma bola, panos retorcidos, para que Cronos engolisse, achando que era o seu filho. Bom, com isso, Cronos permaneceu ciente, certo, né, de que estava controlando o destino. E enquanto isso, Zeus cresceu e cumpriu com a profecia de tomar o lugar de Cronos como o grande deus dos céus. Passado o tempo, Zeus também teve os seus filhos. E um desses filhos de Zeus era Kairos. Kairos, então, ficou representado dentro dessa mitologia grega, né, dentro dessas histórias que os gregos foram construindo para tentar explicar as nossas relações com a existência. Tá? Kairos foi existindo, então, como um segundo deus do tempo, diferente de Cronos. Né? Porque Cronos era um deus, lidava com uma ideia, com uma noção de tempo cronológico, né? De tempo relógio, de tempo controlado, de um tempo regulado, de um tempo calendário, sabe? Aquele tempo que marca as horas, que mede os dias, era um tempo de medição, um tempo de controle. Kairos não. Kairos era para os gregos o tempo oportuno, um tempo de qualidade, um tempo que não podia ser controlado. Enquanto Cronos era um velho, Kairos era um jovem. Kairos era um jovem, ele tinha asas nos tornozelos e nos ombros, e uma mecha muito longa de cabelo só na frente da sua testa, na fronte. A parte de trás, Kairos não tinha cabelo. E é muito interessante isso, porque servia para representar para os gregos a impossibilidade de agarrar o tempo Kairos após a sua passagem. A gente só podia, ou seja, os gregos entendiam que nós só podíamos agarrar esse tempo, nos apropriar dele quando ele viesse ao nosso encontro. Depois de passar dessa oportunidade, não era mais possível pegá-lo pelos cabelos.
ele não tinha como ser agarrado por trás, né? Para os romanos, que tem toda uma similitude aí na questão dos mitos, enfim, né, também tem toda a sua mitologia. Os romanos, eles trabalhavam com a ideia do deus Tempus, que era classificado ou compreendido como um breve momento em que as coisas são possíveis. Vejam como isso é interessante. Essas relações que os gregos foram construindo desde sempre, né, há milhares de anos, eles foram construindo para a interpretação do mundo, para tentar colocar para nós, seres humanos, como é que nós nos relacionamos, como nós existimos e o que nós fazemos com a nossa existência, elas continuam repercutindo. Não é à toa que os gregos são tidos como clássicos, né? Elas continuam repercutindo nas formas como nós pensamos a vida, como nós vivemos a vida, como nós nos inserimos no mundo. Atualmente, ou na contemporaneidade, é muito comum que a gente ouça falar bastante sobre o tempo enquanto o hoje. O tal do carpe diem, né? O tempo como a existência única e exclusiva do presente, como o agora, né? A gente ouve falar, como aconteceu recentemente, de algumas tragédias que levam tão prematuramente algumas vidas, né, que são ceifadas, de pessoas famosas ou não. E sempre nesses momentos nós retomamos essa discussão sobre que o viver é agora, que o tempo é o presente, que o que conta é o hoje. Então, isso tudo remonta para nós as nossas relações de ancestralidade, né? Daquilo que nós somos construindo enquanto civilização, a mitologia grega, por exemplo. Né? Quando nós estamos falando desse tipo de tempo, dessa nossa relação com a vida e com o tempo, nós estamos falando de um tempo kairos. Só que eu não sei se vocês têm percebido isso também, né? Mas a sociedade em que nós estamos vivendo, ela nos impõe um paradoxo. Claro que não só esse, muitos outros. Mas esse é um dos paradoxos impostos pela nossa sociedade. Ao mesmo tempo em que nós vivemos a emergência, né, da vida do hoje, da presentalidade, de estar no presente, de aproveitar o dia, né, de viver o agora, essa mesma sociedade também nos impõe, nos educa, nos orienta a viver um dia. Um dia quando nós estivermos formados, um dia quando nós tivermos ganho suficientemente dinheiro, um dia quando nós já formos velhos, um dia lá no futuro. Desde que a gente entra na escola, na educação infantil, a gente ouve falar o que a gente vai ser um dia. Nós nascemos e somos educados para sermos sujeitos de um futuro que a gente nem sabe se vai existir. Mas há toda uma força da sociedade nos conduzindo para uma ideia de tempo cronos. E isso é regulado, isso é controlado, isso é regido por uma das invenções mais incríveis da humanidade, que é o relógio. O relógio é um dos mecanismos de maior controle sobre a nossa vida. É a partir do relógio que nós construímos a padronização, ou como gostam os americanos de falar, a estandardização da vida. Nós construímos a partir da invenção do relógio, e principalmente depois da inserção do relógio dentro de uma lógica, de uma revolução industrial, que passou a construir toda uma sociedade em torno de um padrão industrializado de vida. Vocês já estudaram isso, eu não preciso ficar aqui repetindo sobre essas coisas para vocês, né? Isso vem marcando fortemente a nossa sociedade. Então, nós passamos a ter um tempo de ser criança, um tempo de estar na escola, um tempo de nos prepararmos para o futuro, um tempo de trabalho, um tempo de férias, um tempo de ter filhos, ou melhor, um tempo de casar, um tempo de ter filhos, um tempo de ser jovem
um tempo de ser produtivo e um tempo para ser descartado, porque já se está velho, né? Então, a regulação desse tempo por meio da invenção do relógio e a inserção disso dentro de uma lógica que a gente vai chamando aqui de lógica da sociedade industrial, vai trazendo essa construção dessa cultura do vir a ser, né? De nós vivermos 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos para um vir a ser. Para as férias que a gente vai tirar um dia, para o sonho que a gente vai realizar um dia, para o amor que a gente vai revelar uma hora dessas, né? Para a alegria que um dia então a gente vai sentir, para a pessoa que então um dia a gente vai ser, para o ser humano que então um dia nós vamos alcançar como realização, né? Então, essa estandardização e essa cultura do vir a ser, né, vai nos conduzindo através de pequenos mecanismos, desde que nós nascemos. Nós vamos sendo inseridos numa família, essa família possui uma rotina, essa rotina dessa família está conectada ao horário que os nossos pais trabalham, às necessidades de funcionamento e de consumo, né? E aí nós vamos entrando na escola. E nós chegamos na escola e lá também nós vamos vivendo uma vida que vai sendo padronizada pelas disciplinas, pelos conteúdos, pelo horário do intervalo, pelo período de férias, pelos dias das provas. E assim o tempo Cronos vai controlando, regulando e orientando a nossa vida. E nós vamos vivendo em função de um final de semana que está para vir, e no domingo vamos reclamar da segunda-feira que está chegando. Porque é assim nós vamos vivendo a partir da necessidade de um determinado horário para acordar, de um período para ser produtivo, seja enquanto a gente está na escola ou depois lá no nosso ambiente de trabalho, né? Por um período de pseudo relaxamento, que é quando nós retornamos para as nossas casas, para no outro dia reproduzir todo esse mecanismo de novo, nos mesmos horários, porque é importante nunca se atrasar. É importante estar sempre responsável, sempre em dia. É importante entregar os trabalhos da escola em dia, é importante respeitar os prazos, é importante chegar no trabalho no horário certo e só sair na hora marcada. E é importante entender que nesse período todo de tempo, a gente precisa ser útil e produtivo. Então, esse tempo, que é o tempo Cronos, né, é o tempo que vem nos educando e nos constituindo enquanto seres humanos desde que nós iniciamos a nossa existência aqui na Terra. Desde que nós viemos a essa sociedade. Mas aos poucos a gente vai recebendo por diversas vias de comunicação, né? Especialmente pelas redes sociais, que hoje são a maior forma de comunicação, né, que vem sendo utilizada por todos nós. Nós vamos recebendo mensagens que vêm nos cutucando, que vêm nos provocando em relação à possibilidade de existência de um tempo kairos, de um tempo que é qualidade, de um tempo que não pode ser controlado, de um tempo que existe considerando a imprevisibilidade, o não controle, a não regulação, o imprevisível, aquilo que pode acontecer ou não. É um tempo de oportunidade. Quando a gente entende esse tempo vivido como um tempo Cronos, e nós vamos aos poucos nos aproximando dessa noção de Cronos, dessa noção de tempo que nos regula, que nos conduz, que nos orienta, né, ao longo da nossa vida, nós vamos vivendo isso, nós vamos incorporando isso, e dentro de nós, assim como na sociedade como um todo, tem um relógio que vai tic-taqueando o tempo inteiro. Tic-tac, 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 tic-tac. E esse relógio que está sempre tic-taqueando, né, ele vai nos conduzindo no sentido da maneira como nós vamos nos relacionando conosco mesmos, com o trabalho, com as pessoas, com a escola. Nós vamos orientando a nossa vida todinha a partir de um calendário, ou um relógio, ou um calendário. Isso é um tempo Cronos, né? E o mundo vai cobrando de nós que a gente aproveite o tempo, que a gente seja
é útil, que a gente seja produtivo dentro desse tempo, dentro dessa rotina que vem sendo colocada para nós, né? O tempo Cronos segue nos devorando, como ele devorava os seus filhos recém-nascidos, para que não o colocassem em risco, para que não o tirassem do poder. Então esse tempo Cronos, ele segue nos devorando, enquanto vendem para nós a ideia de que nós podemos nos orientar e viver por um tempo Kairos. E na rigidez de um tempo Cronos, que precisa, que exige de nós disciplina, que exige de nós produtividade, né? Onde quer que a gente esteja, é impossível pensar num tempo de ócio, num tempo não produtivo, dentro de uma noção de tempo Cronos, tá? Dentro dessa rigidez, então, desse tempo Cronos, nós vamos edificando entre de nós uma sociedade líquida. Vocês já devem ter ouvido falar do Bauman, né, que é um filósofo que trabalha muito com essa noção de que nós vivemos em tempos líquidos, né, de uma sociedade líquida. O que é uma sociedade líquida? Bom, se eu tenho um tempo Cronos, eu tenho um tempo rígido, um tempo fixo, um tempo sólido. É como um cubo de gelo. Eu pego a água, eu congelo a água e ela tem aquele formato. Para que ela se modifique, ela precisa sair do estado em que ela está, ela tem que deixar de ser um estado sólido. Uma sociedade líquida é uma sociedade que tem a água no seu estado líquido. Ela se molda a qualquer um dos recipientes onde ela está. Aquela forma que ela detém é totalmente dependente do objeto, do conteúdo, do recipiente onde ela está. Então, essa relação de liquidez parece às vezes que não fecha com a noção de um tempo Cronos. E eu acredito que vocês todos já devem ter sentido essas questões, essa espécie de contradição que existe dentro dessa relação. Querem que a todo momento vocês definam o que vocês vão ser no futuro, que curso vocês vão fazer, onde é que vocês vão trabalhar, onde vocês vão morar, como é que vocês vão se sustentar. É ou não é? Que vocês definam imediatamente quando é que vocês vão casar, ter filhos, como é que vocês vão fazer quando vão tirar as férias, que nome vão dar para o cachorro. Claro que eu estou aqui criando uma caricatura sobre a noção do futuro. Mas a ideia é mais ou menos essa. O mundo cobra a todo momento que os jovens, que todos, mas que os jovens definam o quanto antes o seu futuro. Porque guiados por uma noção de tempo Cronos, nós temos que estabelecer um projeto de vida útil, produtiva. Um projeto que esteja de acordo com esse calendário. Um futuro que considere cada um dos tempos pré-estabelecidos para nós. O tempo de estudar, o tempo de produzir, o tempo de enriquecer e o tempo, então, de gozar dessa vida, de aposentar e de sair de cena. Eu entendo que se vocês também já pararam para pensar sobre isso, vocês também já se viram muitas vezes diante de uma sociedade ou de algumas ideias que circulam por aí que parece que não encaixam, que parece que não fecham com isso. Bom, na minha interpretação, nós estamos diante de uma mudança de tempo, ou melhor, de era, de sociedade. A nossa sociedade está num período de transição. Nós estamos nos reconstruindo enquanto sociedade humana. Então, as nossas referências, sejam elas referências de instituição, por exemplo, do que é família, o que é escola, o que é a sociedade, o que é o governo, quem é o Estado, né? Essas referências que são referências institucionais. E também as nossas referências em termos de valores, o que é amor, o que é responsabilidade, o que é ética, o que é felicidade, né? E as referências também em relação aos padrões de comportamento, o que é ser homem, mulher, jovem, idoso. Quais são as noções, né, as referências que nós temos no nosso mundo? Isso vem se modificando com muita velocidade. E nós estamos aqui vivendo esse tempo e promovendo essas modificações.
Então, nesse mesmo momento em que nós temos toda uma pressão de uma lógica, de um tempo cronos, agindo, atuando sobre nós, nós também vemos no horizonte se construindo ou se constituindo uma forma de sociedade líquida, uma forma de sociedade menos rígida, menos sólida, uma forma de sociedade que trabalha com a efemeridade, com a pouca duração das coisas, das relações, dos valores, das certezas, das verdades, que relativiza muitas coisas, que retira de nós muitas vezes as nossas verdades, as nossas certezas e a nossa segurança, que nos coloca na condição de ter que repensar com muito mais frequência e rapidez qual é que é esse projeto de vida que eu tenho para mim. Como é que eu ando lidando com essas exigências do tempo Cronos? E mais do que isso, eu tenho conseguido pensar para mim alguma coisa que eu possa compreender como sendo uma dimensão de tempo Kairos? Bom, as nossas relações todas, né, elas também, dentro dessas lógicas de tempo e dessas formas de ver o nosso futuro, de ver a nossa vida, de nos relacionarmos com aquilo que nós somos e que nós ainda queremos ser, elas também são distintas. E não há necessariamente um problema em relação a isso. Se nós estamos aqui falando de tempo, de futuro, e nós estamos dentro de um espaço que hoje, remotamente, eu trago para vocês a minha fala através de um recurso digital, mas nós estamos aqui diante de um espaço que é um espaço escolar, que tal falar um pouquinho do tempo escola? E já que eu gosto tanto de falar dessa história dos gregos, né? Vocês sabem que a palavra escola, ela vem de uma palavra grega chamada skolé? E mais do que isso, skolé em grego significava local de suspensão do tempo. Ou seja, um espaço de tempo livre, um espaço de suspensão do tempo da vida comum para a experimentação, para o gozo, para o sentir, para o viver, para o experimentar, para o aprender coisas novas. A escola era um espaço do ócio, não é o ócio, estou aqui e não faço nada, né? O nada fazer. Mas o ócio no sentido da libertação do pensamento para o novo pensamento, de libertar os sujeitos, de libertar os alunos, de suspender o tempo, que é o tempo de inserção numa vida já existente, para possibilidades novas, de ser, de fazer, de existir. Então, a escola, na sua origem, enquanto sentido, né, ela é muito mais um tempo kairos do que um tempo cronos. Eu sou professora a vida toda e eu não preciso perguntar para vocês qual é a interpretação que vocês fazem de tempo sobre a escola. Eu sei que a escola hoje é um tempo cronos. A escola é muito mais, na contemporaneidade, o reflexo de uma indústria, de uma empresa, do que um lugar de suspensão do tempo, que um lugar do pensamento livre. Né? A escola ela está muito mais orientada pelo estabelecimento de rotinas, pelos horários, pelos calendários, pelas noções das disciplinas que dificilmente conversam entre si, pela noção de quando é época de férias, quando é o horário de intervalo, quais são os dias das provas, né? Do que para ser um período de suspensão do tempo, do que para ser um período de tempo do qual não se tem controle, um tempo de qualidade, um tempo da imprevisibilidade, da possibilitação daquilo que não foi previsto, daquilo que pode ser sentido, daquilo que pode ser vivido, daquilo que pode ser aprendido, daquilo que pode ser experimentado e sobre o qual talvez não se tenha absoluto controle. A escola não é isso. E o mundo que a gente está vivendo também não é isso. A gente ouve falar muito na nossa sociedade de que tempo é dinheiro.
E na escola isso de alguma maneira também se passa por essa lógica, mesmo nas escolas públicas, tá? A escola pública, ela se sustenta pelo investimento do Estado, que recebe, que tem esse recurso, esse valor, a partir do pagamento dos nossos impostos, enquanto cidadãos. Então, a escola, mesmo a escola de educação pública, também compreende que tempo é dinheiro. E que, portanto, o tempo em que o aluno está na escola precisa ser um tempo útil, um tempo produtivo, um tempo bem utilizado. Nós precisamos fazer coisas, produzir coisas com os alunos nesse período de tempo, para fazer valer. Afinal de contas, time is money, o tempo é dinheiro. Mas onde é que fica o inútil? E aí vocês vão me perguntar, mas como é que alguém pode fazer a valorização do inútil? Bom, eu vou explicar para vocês que há coisas na nossa sociedade que não têm uma utilidade em si. Por exemplo, a poesia, a literatura, a venda dos livros e a venda dos poemas tem uma utilidade em si. Mas eu estou falando da literatura como arte, ou a pintura, ou a música, ou algumas discussões que são de natureza ou de cunho humanista, filosófico, elas não têm uma utilidade em si. A gente não consegue aprender uma coisa, por exemplo, sobre filosofia e aplicá-la imediatamente. Diferentemente de quando a gente aprende sobre educação financeira ou sobre empreendedorismo, e a gente consegue reverter isso numa aplicabilidade prática imediata. Então, o mundo tem entendido que o tempo da escola é um tempo do útil. E que enquanto nós estamos na escola, nós devemos aprender aquilo que é necessário para ser aplicado, utilizado e ser produtivo num tempo cronos que segue dentro e fora da escola. Só que tem alguns autores dizendo por aí, algumas pessoas ajudando a pensar por aí, que é aquilo que é inútil que nos constitui como humanos, que nos humaniza, que nos torna capazes de criar, de imaginar, de sonhar, de sentir, de comunicar, de produzir cultura, de observar e de poder valorizar o belo, a arte, de sentir alegria. Ou seja, é aquilo que é inútil do ponto de vista dos conteúdos escolares para muita gente, que permitiria a nós as condições necessárias para gozar de um tempo kairós. Bom, eu vou aqui encaminhando a finalização dessa fala. Eu acho até que passei um pouquinho do tempo do que a professora Edna pediu para que eu falasse, mas eu vou encaminhando a finalização dessa fala, porque o meu objetivo aqui era simplesmente trazer para vocês algumas reflexões ou algumas alucinações que eu fui tendo, que eu fui pensando a respeito dessa nossa relação com o tempo. Uma pergunta que ficou para mim enquanto eu estava montando, elaborando essa fala, será que é possível servir a dois senhores? Ou seja, será que é possível para mim, Daniela, servir ao Senhor do tempo Cronos e servir ao tempo Kairos? Eu não tenho resposta para isso, não. Mas eu prefiro acreditar que sim. Eu prefiro acreditar que é possível que a gente viva uma vida sem a necessidade dos extremos, sem a necessidade da dicotomia, da cisão, da separação. Eu prefiro acreditar que é possível que a gente viva uma vida dentro de uma perspectiva dialética. Sabe aquilo que ensinaram para nós, de que em tudo que há, em tudo que existe, em todas as formas de ser, existe o contraditório? E que é por tocar, por sentir, por ver, por não negar esse contraditório, por tomar esse contraditório nas mãos, que nós nos tornamos capazes de nos construir e de construir o nosso tempo.
eu vou parando por aqui. Agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E para me despedir, eu vou fazer a leitura de um pequeno poema do Mário Quintana, o meu poeta favorito, em que ele fala sobre o tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano e quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava no relógio. Fiquem bem, foi um prazer e eu espero poder ter colaborado para que vocês todos se sentissem provocados a pensar sobre a nossa relação com o tempo. Até mais.